Olá para você que me acompanha, está começando aqui mais um podcast comigo, Pastor Júnior Figueira. Seja muito bem-vindo. Você está aqui nesse canal que tem o propósito de ajudar você no seu relacionamento com Deus. Eu quero dar as boas-vindas para você que é novo aqui e também já pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque assim como você está sendo abençoado aqui, outras pessoas também serão, em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui em mais um domingo, não é todo domingo nós postamos aqui um vídeo falando sobre um assunto bíblico para edificação da sua vida. É um momento aqui onde nós conversamos a respeito do que Deus ele fala na sua palavra. E hoje eu quero falar um pouco sobre Salmos 125, mais precisamente versículo 1, que diz: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E aí, olhando para esse texto e pensando sobre o que está escrito, Deus ele falou comigo, Deus ele ministrou ao meu coração uma verdade muito, eu diria que importante para nós, e eu queria comentar com vocês aqui sobre isso nesse momento. Nós estamos falando de um texto que talvez você já tenha lido, ouvido, porque é um versículo conhecido. Agora, talvez o fato desse versículo ser conhecido muitas vezes nós acabamos não indo a fundo na reflexão sobre o que realmente esse texto está dizendo. E olha só, esse texto fala sobre permanência. Esse texto fala sobre como é possível que você permaneça independente da situação que você esteja enfrentando. Ou seja, nós temos, ao longo da nossa vida, momentos difíceis, momentos que são tranquilos e momentos que são desafiadores. Ou seja, a nossa vida, ela, ela vai se apresentar para nós, a nossa jornada de fé, ela se apresenta dentro de uma variação de situações que nós teremos que enfrentar. E muitas vezes somos colocados em situações que nos provam, situações que são muitas vezes maiores do que aquilo que nós podemos enfrentar, daquilo que nós podemos lidar. E aí, qual que é a receita bíblica para que você permaneça intacto, para que você permaneça inabalável, para que você permaneça no seu lugar? A receita bíblica é a confiança em Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo é que se você confia em Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, a Bíblia está dizendo que você vai permanecer inabalável. E olha, como isso é importante. Como permanecer, como não ser abalado é importante. Quantas pessoas que você conhece que não souberam lidar com a situação que elas estavam enfrentando? Quantas pessoas que você conhece que foram vencidas pela circunstância que ela precisou enfrentar? Pessoas que não permaneceram na presença de Deus, pessoas que não permaneceram com suas famílias, pessoas que não permaneceram no seu contexto e não souberam lidar e permitiram que aquela dificuldade, que aquele desafio, que aquela prova, que aquela luta movesse elas do seu lugar. E aí, a gente está entendendo aqui que a receita bíblica para permanecer é a confiança em Deus. A confiança em Deus é o caminho para que você enfrente qualquer situação. Eu faço aqui um paralelo, porque o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses dizendo: Eu tudo posso
naquele que me fortalece. E ali Paulo também está falando sobre permanência. Ele está falando sobre enfrentar a abundância, mas também enfrentar a falta, enfrentar a fome, enfrentar a perseguição. Então ele está falando, eu consigo suportar todas as coisas no Deus que me fortalece. E aqui a Bíblia está dizendo que os que confiam no Senhor não serão abalados. E aí a gente começa então a entender como é importante confiar em Deus. Só que o grande problema da nossa, eu diria que quando nós olhamos à nossa volta, nós observamos é que as pessoas acabam se prendendo a uma ideia de confiança em Deus superficial. É aquela pessoa que ela está passando ali uma luta, uma prova, e aí ela começa a dizer, não, mas eu confio em Deus. Eu já coloquei na mão de Deus. Só que é uma confiança apenas verbal. É algo que é verbalizado, mas na prática, nas ações dessa pessoa, fica evidenciado que, de fato, ela não confia em Deus. Que, na verdade, ela diz confiar, mas o comportamento dela revela que ela não confia. É aquela pessoa que ela coloca algo na mão de Deus, mas ela fica a todo momento tentando resolver. Ela coloca algo na mão de Deus, mas à noite ela perde o sono porque ela está preocupada com aquilo. Então, se você se comporta dessa maneira, se você apenas verbaliza que confia em Deus, mas na prática não consegue se desprender, se despreocupar daquilo, então, na verdade, a sua confiança ela é superficial. Ela é uma confiança até certo ponto. Ela é uma confiança até certo momento, mas na verdade você quer estar no controle. Você quer estar no controle. E olha aqui, algo sobre confiança que você precisa aprender. Confiar é entender que você não está no controle da situação. Quando você, eu não sei se você já viajou de avião ou viajou de ônibus, e você, é engraçado porque você vai lá e entra no avião, entra no ônibus, e você está sendo ali transportado, e tem um motorista e tem um piloto no avião que você não conhece, que você não sabe quem é, mas você confia. Você confia que ele sabe pilotar, você confia que esse motorista sabe dirigir. Você tem essa confiança. Por que você tem essa confiança? Porque ali você não está no controle. Quem está no controle é ele. Então, isso é uma confiança real. Isso é uma confiança real. Agora, se eu entro num ônibus e tento ficar ali do lado do motorista, tentando assumir o volante toda hora, tentando falar quando ele tem que frear, quando ele tem que acelerar, isso demonstra que eu não confio nesse motorista. E tem muita gente que faz isso em relação a Deus. Porque ela ora, porque ela coloca algo na mão de Deus, mas ela fica o tempo todo tentando tomar a frente de como resolver. E aí, você fala, como que lida com isso? Porque não dá para continuar assim. Isso não agrada a Deus. Isso demonstra a nossa falta de confiança, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade. E aí a gente precisa entender que isso, na verdade, é muito real em nossos dias, porque a gente vai entender que a nossa geração enfrenta um problema muito sério que eu vejo ao observar, que é as relações, não é? Os relacionamentos superficiais. E isso é algo da nossa geração, porque no passado era muito diferente. Então, o que nós vemos hoje, você vai entender o que isso tem a ver com confiança em Deus. As pessoas do nosso tempo, elas estão quase sempre envolvidas em relacionamentos superficiais, não são relacionamentos profundos.
Eu sei que você que já tem aí uma certa idade, você se lembra que no passado os casamentos eles duravam até o final. E não era nem necessário que a pessoa fosse de igreja, não era nem necessário que ela fosse ali uma seguidora de uma igreja. Não, ela casava e ela se mantinha casada até o fim da vida. Não é? Os nossos avós, bisavós, eles tinham esse compromisso no relacionamento. Eles assumiam um relacionamento, às vezes a esposa ficava doente ou o marido e esse casamento permanecia, tinham dificuldades, mas o casamento permanecia, tinham problemas, muitas vezes um desentendimento aqui ou outro, mas o casamento era mantido, porque o relacionamento era forte, a relação ali ela tinha profundidade. Hoje em dia, se você pega o exemplo do casamento, você vai ver que as pessoas, elas terminam um casamento por coisas banais. Às vezes uma discussão, às vezes um desentendimento já é razão para que aquela pessoa vá e peça o divórcio. Porque o relacionamento não é profundo, é um relacionamento superficial. E isso se aplica a amizades, isso se aplica à família, isso se aplica a qualquer contexto. Então, a nossa geração tem tido sérias dificuldades em aprofundar relacionamento. E aí, o que que isso tem a ver com confiança em Deus? Então, a resposta do porquê que as pessoas têm dificuldade em confiar em Deus se deve exatamente a esse fato: relacionamento superficial. Porque o que que vai, de fato, aumentar, o que que vai fazer com que a sua confiança em Deus seja fortalecida e aprofundada e que você tenha cada vez mais essa confiança crescendo em Deus na sua vida? Isso só vai acontecer à medida que você desenvolve um relacionamento profundo com Deus. E por quê? Porque a confiança, ela é fruto do conhecimento. À medida que eu conheço a Deus, à medida que eu conheço a respeito do caráter de Deus, dos atributos de Deus, daquilo que a Bíblia fala sobre Deus, a minha confiança nele, ela vai aumentar. Então, olha só que interessante, você só pode dizer que confia em alguém que você conhece ou que tem alguma referência, alguém que te apresentou, ou seja, a confiança ela ela tem a ver com o conhecimento, com o conhecimento. Então, alguém do seu convívio, alguém que você sabe quem é, alguém que você se relaciona diariamente, você vai automaticamente desenvolvendo o conhecimento sobre ela e vai compreendendo o quão digna de confiança ela é. Obviamente que o contrário também acontece. Você pode conhecer alguém e entender que essa pessoa não é digna de confiança. Mas quando você conhece alguém que tem uma boa reputação, uma boa conduta, você entende que essa pessoa é digna da sua confiança e a sua confiança nela cresce à medida que você a conhece. A mesma coisa acontece em relação a Deus. Então, por que que as pessoas têm dificuldade em confiar em Deus? É porque as pessoas não têm um relacionamento profundo com Deus. Então, o que que eu preciso fazer? Você fala, pastor, quando eu oro, eu coloco algo na mão de Deus, mas eu não consigo descansar daquilo, eu não consigo esquecer daquilo, eu perco o sono à noite, eu fico preocupado. Então, o que está acontecendo comigo, pastor? Ora, você precisa melhorar sua confiança em Deus. E isso só vai acontecer à medida que você melhorar o seu relacionamento, aprofundar o seu relacionamento com Deus. E olha isso que interessante, não é? Como nós temos cultos, nós pregamos nos cultos, e nós vemos que nos cultos, na grande maioria das vezes, o que nós temos ali são pessoas que elas querem algo pronto. Elas querem algo ali pronto, elas querem chegar na igreja
e elas às vezes enxergam Deus como um prestador de serviço. Eu sei que é estranho falar isso, não é? Porque é ofensivo você pensar que Deus é um prestador de serviço, mas tem pessoas que se portam como se ele fosse. Por quê? Porque são pessoas que vêm na igreja e elas não querem saber de Deus. Se você começar a falar sobre Deus, sobre os atributos de Deus, sobre quem é Deus na Bíblia, e você começar a falar sobre isso, começa a dar um enfado na pessoa, né? A gente está pregando ali, a pessoa começa a ficar ali incomodada de ouvir aquilo, é como se ela dissesse, eu não quero saber. É igual quando você vai numa padaria e você quer comprar o pão, e aí você não quer saber da vida do padeiro. Você não quer saber como que tá a família dele, quem ele é, da onde ele veio. Você só quer o pão. Você fala, não, me dá meu pão aqui, eu quero comprar o pão e eu não quero saber aqui da vida do padeiro ou do atendente que me atendeu aqui. E aí, tudo bem, você fazer isso na padaria, tudo bem, porque de fato ali você vai para levar seu pão para casa. Mas entenda que igreja não é padaria. Não, igreja não é padaria. A igreja não é um lugar onde você vem só para que você obtenha o que você quer. Não. Entenda que, dentre o propósito da criação, nós entendemos que algo que tem tudo a ver, que traz sentido à criação, é exatamente o conhecimento por parte da criação em relação ao seu Criador. Então entenda que a nossa alma, ela tem uma fome, a nossa alma, ela tem uma necessidade de conhecer a Deus. Ela anseia por conhecer a Deus. E aí você entende que Deus, ele não quer ser para você um prestador de serviços. Deus, ele quer ser para você um pai. É isso. Deus quer ser para você um pai. Ele quer ser o seu pai. O que significa isso? Significa que filhos, eles conhecem o pai. Eu que tive meu pai, eu sei tudo sobre o meu pai. Eu convivi com o meu pai, e o meu pai me interessa, aquilo que diz respeito ao meu pai me interessa. Então você precisa, como filho, entender que Deus quer ser seu pai, e aí não é só sobre você vir na igreja, obter o que você precisa, mas é você ir para a igreja e também você ter essa fome de conhecimento de Deus. E aí você entende que fazendo isso, esse relacionamento, ele vai começar a ser aprofundado. Porque uma coisa a relação que você tem com o padeiro da sua padaria. Outra coisa é a relação que você tem com seu pai. Se acontece algo com o padeiro ali, tudo bem, você lamenta, tal, mas com o seu pai é totalmente diferente. Então, entenda que o que vai elevar a sua confiança em Deus é você desenvolver um relacionamento cada vez mais profundo com esse Deus. E fazendo isso, você vai ter essa confiança aprimorada, aprofundada, a ponto de você confiar tanto em Deus que quando você colocar algo na mão dele, você vai dizer: Deus, está na sua mão, e eu vou apenas esperar. Eu, eu creio que isso fala muito conosco, e eu creio que essa palavra ela é muito importante para nós aqui hoje. Que tipo de relacionamento você está tendo com Deus? Que tipo de relação você está tendo com Deus? Será que você tem se acostumado a viver no raso, a viver apenas no superficial? Será que você não tem aceitado uma vida com Deus superficial e isso está destruindo você aos poucos porque você não está permanecendo? Lembrando que para nós permanecermos é necessário confiar em Deus e que você possa praticar isso, que você possa pensar sobre isso e que a sua meta seja estar cada vez mais alinhado com Deus,
tendo esse relacionamento profundo com Deus, para que você seja uma pessoa inabalável, como diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você. Se isso aqui fez sentido para você, comenta aqui, deixa seu comentário. E se isso também abençoou você, manda para alguém, manda para um amigo seu, manda para alguém que está passando uma luta, uma dificuldade, um desafio, para que essa pessoa seja ministrada e abençoada por Deus. Que Deus abençoe você. Deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal e até o próximo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.